Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Nosso vídeo de hoje é óbvio que nós vamos comentar a vitória do Vasco ontem, né? Uma vitória muito importante porque vale classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, né? Um torneio que, tem muita grana envolvida, né? E obviamente que traz, além do dinheiro, moral, confiança, autoestima. Jogadores ontem que foram bem na partida, como é o caso do Adson, do Galdames. No segundo tempo tivemos uma grande atuação aí do Sforza, do Matheus Carvalho, do João Vitor, né? Então a gente vai falar um pouco sobre a partida. Vamos falar também sobre o próximo jogo do Vasco, que também tá valendo classificação, mas agora pelo Campeonato Carioca, né? O Vasco buscando aí a classificação para as semifinais da competição nesse domingo contra a Portuguesa da Ilha em casa, em São Januário. Vai estar lotado com toda certeza. E também vamos falar de mercado da bola, porque a notícia que a gente buscou ontem à noite com pessoas de dentro do Vasco é que o Alexandre Matos tem aí já engatilhadas duas contratações, dois jogadores que devem ser apresentados já na próxima semana. Então a gente vai falar sobre isso, vamos trazer novidades aí sobre essas situações das negociações aí que o Vasco deve estar fechando já no decorrer dos próximos dias. Então, como sempre, a primeira coisa que eu gosto de fazer aqui no nosso vídeo é convidar você vascaíno que não é inscrito, que ainda não segue a gente, para se juntar à nossa família aqui de 475 mil torcedores do Vascão aqui no YouTube. Então, corre lá embaixo do vídeo, clica naquele botão vermelho escrito inscreva-se, vem fazer parte da nossa família. E não esqueça, de fazer os 3 Cs, são os triplo C, que a galera gosta de falar, né? Que é curte, comenta e compartilha. Curte o vídeo, deixando aquele like lá embaixo. Comenta, gostou da vitória ontem? Quem que te agradou? Quem que você não gostou? Deixa aí também de onde você está assistindo o nosso vídeo, é muito importante. Eu gosto de saber, Mário, tô assistindo de Minas, Espírito Santo, Manaus, São Paulo. Bota lá de onde você está assistindo, que é muito bacana também. E óbvio, compartilha o vídeo, né, nos grupos de Zap, nas suas redes sociais, para cada vez mais nosso canal crescer e a gente poder trocar ideia, conversar e deixar você bem informado aqui com as notícias do nosso Vascão. Combinado? Fechado? Posso contar com sua ajuda? Então bora começar o vídeo falando da vitória, né, do Vasco ontem. O Vasco venceu o Marcílio Dias fora de casa por 3-1. E eu vinha falando durante toda a última semana, os últimos vídeos, que não teria vida fácil. O Vasco não ia enfrentar um cachorro morto, tá? O Marcílio Dias, por mais que seja um time pequeno, um time ali que não joga, né, em nenhuma série importante de Campeonato Brasileiro, é um time, cara, que dá trabalho dentro de casa. Tá na 4ª colocação do Campeonato Catarinense, venceu times aí que tem relevância como Figueirense, né, recentemente, e a gente viu ontem um time organizado e o Ramon, ele acabou entrando com o mesmo esquema que o Vasco vem jogando recentemente, que foi bem contra o Flamengo, foi bem contra o Fluminense, foi bem contra o Botafogo, mas eu acho que ontem o Ramon entendeu e percebeu que esse esquema de 3 zagueiros, ele funciona muito bem contra times fortes, contra times aí que vão sair para o jogo. Contra time menor, contra time que não vai agredir o Vasco a todo momento, o Vasco não pode jogar com poucos jogadores no meio de campo. E foi isso que aconteceu. Ontem o Vasco entrou ali novamente com 3 zagueiros, com 2 jogadores no meio de campo, né? O Galdames e o Zé Gabriel. Tínhamos o Rossi e o Adson aberto pelos lados de campo e ficou um buraco no meio de campo. Marcílio Dias tomou as rédeas da partida no primeiro tempo. O Vasco consegue até achar um gol, né? Graças a Deus. Depois vê o empate vindo, né? Com uma bola aérea novamente. O Vasco sofre demais com essa bola aérea. É algo que tem que ser corrigido de 2 formas. Primeiro, Léo Jardim tem que sair mais do gol. Ainda é algo que ele precisa evoluir. E o posicionamento da zaga, né? Precisa melhorar. Não é possível que jogando com 3 zagueiros você vai pecar tanto aí nessas bolas, né? Alçadas na área. Então o Vasco sofre empate, depois o Ramon ele percebe que tinha um buraco no meio de campo. O que ele faz? Ele traz o Medel para jogar como primeiro volante, né, até o término do primeiro tempo, entra, né, com esses 2 zagueiros, Rojas e Léo, e aí o erro é corrigido, né? O Vasco começa a se postar melhor em campo, acha mais um gol, né, numa falta sofrida pelo Rossi, a bola vai alçada na área, depois o Adson acaba pegando, né, de bate pronto, muito bonito, faz o 2-1, e aí a gente vai pro segundo tempo, né, e o Ramon ele corrige os erros, ele faz as alterações, ele tira o PH que tava muito mal ontem, né, disperso, não parecia o Paulo Henrique que a gente tá acostumado, né, ligado nas partidas. Ontem ele tava um pouco ali off do jogo, né, tava um pouco ali perdido. Tira também o nosso
nosso querido Zé Gabriel da segunda etapa e volta com o time com mais atletas no meio de campo, com 2 zagueiros, e aí o Vasco começa a tomar as rédeas da partida, ainda comete erros bobos, né? Ainda dá alguns moles ali no segundo tempo, né? Tem algumas jogadas infantis, erros bobos, mas ainda assim um Vasco mais presente, um Vasco ali com mais qualidade. O Sforza entrou muito bem, o nosso querido Matheus Carvalho mais uma vez fazendo uma baita partida, né? O próprio David entra muito ligado, faz o gol merecidamente, né? E a gente tem que destacar também alguns jogadores que atuaram bem durante o jogo inteiro. Galdames, cara, que jogador, que achado que foi esse atleta, né? Cada vez mais caindo nas graças do torcedor vascaíno. O João Vitor, que entra no segundo tempo, atuando praticamente como um lateral direito. Que atuação, chegando na linha de fundo, com muita disposição. O Medel não tem o que falar, né? E aí o Vasco consegue a vitória, consegue o resultado, consegue a classificação, né? Consegue esse peso, né? Sai um peso aí das costas de jogadores como o David, como o Adson, né? E eu acho que a autoestima, a moral, a confiança, ela cresce, ela sobe, né? O Vasco poderia ontem ter dado mole, imagina ter sido eliminado já na primeira fase, ia cair o cara um balde de água fria, a torcida ia pegar no pé. A gente sabe que tem que evoluir, ainda temos carências, a gente vai falar sobre isso no decorrer do vídeo, mas é uma vitória que mostra, pra mim, o mais importante, que o Ramon, que o Emiliano Dias, eles entendem o que eles têm na mão no elenco. Quando o time não começa bem, ele muda, ele entende o que está dando errado e rápido ele consegue corrigir esses erros ali já no primeiro tempo. Então é isso, ganhamos a partida, conseguimos a classificação e o papai aqui botou lá quinhentão na vitória do Vasco na BetWinner, garanti, né, que o Vascão aí botou grana no meu bolso e vocês já sabem, né, já botei mais R$1.000 na vitória do Vasco pro jogo contra a Portuguesa da Ilha nesse domingo, lembrando que domingão, lá nessa partida da Portuguesa da Ilha, a nossa parceira BetWinner vai sortear 5 camisas oficiais do Vasco, R$5.000 para 5 vencedores. Para participar dessa promoção, basta você se cadastrar no primeiro comentário fixado, tem o link da BetWinner e tem o código Mario2024. Clicou no link, fez o depósito de pelo menos R$10 com o código promocional Mario2024, você já participa do sorteio desses R$5.000 e das 5 camisas e ainda ganha um bônus de 130% lá no seu depósito. Então não perca tempo, que pode, ó, levar, eu mostro pra vocês no vídeo de hoje à tarde, uma camisa maravilhosa pra sua casa. E agora falando desse jogo, né, pra domingo, o Vasco talvez tenha o retorno de Dimitri Payet, não é certo ainda, ele já está aqui no Rio de Janeiro, tentando se recuperar, ninguém sabe o que ele tem, né, resfriado, febre, tá passando mal, mas enfim, temos aí até domingo, se ele se recuperar, vai pro jogo, vai pra campo, acho que é uma peça fundamental, mas cara, o Adson jogou bem ontem, o Galdames também fez ali a função em alguns momentos de camisa 10 muito bem, eu acho que independente com o Payet ou sem o Payet, a gente tem que vencer, temos que ganhar, até porque vale classificação, se o Vasco empata e o Botafogo vence, a gente tá fora das semifinais, então tem que levar esse jogo muito a sério. São Januário, partida que acontecerá às 6h15 da tarde, horário de Brasília, vai estar lotado, sem dúvida nenhuma, a torcida vai comparecer em peso, né? E o nosso Ramon Dias, espero, torço muito para que ele entenda, né, que ele perceba que para esse jogo de domingo não faz sentido entrar no esquema de 3 zagueiros, né? Porque a gente viu ontem que quando mudou, quando jogou com 2 zagueiros, povoou o meio de campo, né? Trouxe mais atletas de qualidade e vou falar até mais pra vocês. Eu tô adorando as atuações do Zé Gabriel como primeiro volante, mas ontem e nesse jogo de domingo aí pela frente, eu acho que a gente poderia entrar no meio de campo ali com o Sforza, com o Matheus Carvalho, com o Galdames e com o Payet. Jogadores de pegada, mas jogadores de mais qualidade, que saem mais pro jogo. E o Zé Gabriel pode ser uma ótima opção para um segundo tempo, quando necessário, segurar o jogo, segurar a marcação. E eu acho que o Ramon ele já entende isso, né? E a questão de meritocracia, quem não sabe essa palavra, é, cara, quem está melhor vai jogar. Quem está melhor fazendo o trabalho dos treinamentos vai entrar em campo. E o Ramon tem muito disso, né? Ele não teve problema no passado de deixar o Payet no banco. Quando necessário, ele deixa jogadores. Ontem o David ficou no banco, o João Vitor ficou no banco. Então ele é um cara que trabalha muito com isso, né? E eu acho isso muito bacana e é por esse motivo que eu digo, eu acho que para domingo o ideal seria o Vasco trazer mais atletas de qualidade para poder dar mais liberdade para o Dimitri Payet e também ter essa possibilidade de triangulação, Sforza, Galdames, Matheus Carvalho, lá na frente. Eu particularmente entraria com o Adson ao lado do Verratti, mostrou ontem que tem drible curto, que tem velocidade, que tem visão de jogo, tem boa finalização. Então eu faria algumas alterações, né? Mas enfim,
gente vai ter até domingo para preparar a equipe, torcer para o Payet estar disponível, estar saudável, estar aí com condições de jogo, né, para enfrentar a Portuguesa da Ilha, para o Vasco conseguir essa grande vitória e essa classificação aí para as semifinais, para a gente, quem sabe, enfrentar ou o Flamengo, ou o Fluminense, ou o Nova Iguaçu. Não sabemos ainda quem será o nosso adversário aí nas semifinais do Campeonato Carioca, caso o Vasco consiga essa vitória e essa classificação. E agora falar de mercado da bola, falar agora sobre novidades referentes aí o que está acontecendo nas negociações do Vasco, né, visando contratações, visando jogadores, né? A informação que a gente obteve ontem vinda de dentro do Vasco, de uma fonte muito segura, que trabalha dentro do nosso clube, é que o nosso executivo de futebol, o Alexandre Matos, né, ele está engatilhado, ele praticamente acertado com mais 2 jogadores, né? Um atacante para ser titular, jogador que chega com o status de titular para fazer dupla de ataque com o Pablo Verratti, né, um jogador de qualidade, talvez não seja um nome muito conhecido, mas ninguém conhecia, por exemplo, o André Silva. Até outro dia, né, ninguém sabia quem era esse jogador. Então o Vasco pode estar buscando um nome com essas características, como ano passado trouxe o Paulinho, foi uma grata revelação. Então parece que o Alexandre Matos tá aí na busca desse atleta, um cara com qualidade, um cara que esteja vivendo um bom momento, um cara saudável para chegar e assumir essa camisa 7 ou essa camisa 11 do Vasco aí para fazer dupla de ataque com o Verratti, e mais um atleta para também ser aquele jogador de meio de campo, né? Aquele jogador que vai poder suprir uma ausência do Payet, sem dúvida, né? Um cara que vai poder entrar e dar conta do recado. Então essas 2 contratações devem ser concretizadas, devem ser anunciadas já na semana que vem. Lembrando que a janela de transferências ela se encerra no dia 7 de março. Hoje aí já é dia 28 de fevereiro. Temos aí 8 dias para a janela se fechar e o Vasco aí apresentar pelo menos essas 2 contratações até o início do Campeonato Brasileiro, né? Já tendo em vista que no meio do ano, lá em julho, a janela volta a se abrir e o Vasco vai poder novamente contratar e buscar jogadores aí que possam estar chegando para ajudar no decorrer do Campeonato Brasileiro. Beleza, rapaziada? Antes de terminar o vídeo, não esquece, se inscreve no canal, deixa o joinha, deixa o like, que é muito importante no vídeo, compartilha, comenta, e é isso, bora pra cima, porque aqui é Vasco, 4 horas, tô de volta com vocês aqui no canal. Valeu!